Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você, que o favor de Deus te alcance de uma maneira toda especial e poderosa. Este é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para abençoar você e também a sua família no nome do Senhor Jesus. O programa de hoje é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e nós estaremos tratando aqui de um assunto importantíssimo, ética cristã e a doação de órgãos. Eu convido você a nos acompanhar até o final do programa, com certeza será um programa aí de uma instrução, um tempo maravilhoso de nós aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e um assunto tão importante para nós nesses dias. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel 52, no centro de Caratinga. Nós vamos a um rápido intervalo com a nossa programação e voltamos já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio Joás e também a Pérsida, estreando aqui no programa hoje. Bem-vindo, Joás, bem-vindo, Pérsida. Obrigada. Deus abençoe vocês. Então nós vamos lá, lição de número 7, e nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 13 de maio de 2018. O tema é ética cristã e doação de órgãos. O texto áureo da nossa lição é 1 João capítulo 3, versículo 16, que diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A verdade prática, como eu sempre digo aqui, que é o resumo da lição numa única frase, diz que a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. O texto da leitura bíblica em classe sugerido aqui para o assunto de hoje, na nossa lição, é a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, frações aí do capítulo 15 da primeira carta, entre os versículos 35 e 45, certo? Então vamos lá. O autor começa o comentário da lição aqui, fazendo a sua introdução, dando uma estatística, né, que segundo o Ministério da Saúde, hoje no Brasil há 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. É muita gente, né? E aí deu aí um dado aí, né, de 2015, né? E aí não sei se a gente pode dizer aqui que seria um exemplo aí de um ano, que talvez poderia acontecer isso em outros anos também, né, de mais de 2.300 pessoas que acabam morrendo nessa fila toda. E ele vai mais adiante, diz que muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos e por falta de informação. Vocês acham aí que, pegando essa frase aí, nesse dilema todo aí, que seria um problema? A falta de informação e alguns dilemas de algumas crenças, enfim. Vamos lá, Joás. São dados preocupantes, né? 2.000 pessoas que poderiam ter se salvado se houvesse doação, né? Morreram por falta de doação, né? Na espera, né? Na fila de espera por um órgão, por alguém que tenha doado, né? Para o transplante. Uhum. E assim, a gente ouve as objeções para não doar, né? E são várias, e assim, a maioria é de implicação ética mesmo, né? Ética e às vezes preconceituosa, às vezes religiosa também. Uhum. Né? Alguém que entende pela sua religião que estaria pecando doando órgãos ou fazendo transplantes ou algo do tipo. Uhum. Né? E aí, Pérsida? A questão ética pesa muito, mas a falta de informação também pesa, né? Uhum. A gente vê muitas vezes a família tem um ente querido, mas faltou informação que às vezes ela poderia, no caso de um rim, que ele pode viver muito bem com um rim e doar um, e ele não teve essa informação. Então, às vezes, perde uma pessoa por falta de alguém especialista na área mostrar para essa pessoa que com o rim ele vai ter uma qualidade de vida boa
E o seu ente querido também. Então, a falta de informação também acaba pesa. sendo um problema, né? Eu lembro Sim. que na minha adolescência eu fui tirar um RG, aí vinha lá um carimbo em cima, né? Quando menor não tinha como definir. Aí vinha lá, menor não doador de órgãos, aí ficava aquele negócio, não, se você doar o órgão, dependendo do que acontecer com você, antes de morrer, a turma já começa a arrancar já os seus órgãos já para doar para os outros. E na verdade não é assim, né? Tem todo um procedimento, né? E tem os profissionais especializados nessa área. Não é qualquer médico também que vai mexer. Se você for um doador, vai vir pessoas especialistas nessa área para poder fazer a retirada, porque ela também não pode ser retirada de qualquer maneira. Né? Ele tem que ser preservado até chegar naquele que vai receber essa doação. Então, a falta de informação é muito grande. Acaba sendo um problema seríssimo, né? Então, vamos lá. O primeiro tópico da lição, doação de órgãos, um conceito geral aí, que o autor vai dar uma definição aí de transplante, né? Que a doação de órgãos engloba basicamente a técnica de transplante e as pesquisas com célula-tronco adulto ou embrionária. A gente vai citar isso aqui nesse primeiro subtópico. A definição de transplante, que é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura de pacientes em determinadas doenças terminais. E aí? A ideia é aliviar a dor, né? E às vezes prolongar a vida, né? Então é uma ideia nobre, né? Você suprimir isso por causa de uma religiosidade que nem bíblica é complicado, né? Porque você vai estar deixando de exercitar o amor, né? A empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? E querer aliviar essa dor. Se você pode fazer, por que não fazer, né? Parece que talvez seja um pouco de medo também, aí entra essas outras questões aí, mas às vezes há um pouco de medo no fundo também, né? Parece, né? Falta de informação e essas coisas todas se juntam a um pouquinho de medo. Mais adiante um pouquinho aí, o autor coloca que o tipo mais comum de transplante é o da transfusão de sangue. Esse, né, eu ia complementar o que o Joás estava falando aí, exatamente isso aí, que muitas das vezes essa questão da transfusão de sangue é uma coisa tão prática, tão fácil, e que nós não fazemos, né? E que salva muitas vidas. Muitas vezes a pessoa está lá no leito de morte e precisa de um sangue, e aí toda a família entra em redes, né, na mídia, pedindo a doação de sangue, que as pessoas vão e doem seu sangue. Então, é uma coisa simples e que nós não fazemos. Né? Não necessariamente precisa ser doar um rim ou, né, precisar estar morrendo para doar um coração, uma córnea. Né? O sangue é algo que todos nós podemos fazer. Né? Desde e que... tem uma reposição depois, né? Você não vai ficar sem, né? Sim, é muito rápido. Né? E aí tem outros, né? Existe também o transplante de, como eu citei há pouco, aí, de célula-tronco, que são encontrados principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical. O transplante de célula-tronco adulto pode ser realizado entre pessoas vivas e, portanto, não apresenta problemas com o que a palavra de Deus nos ensina, né? Como a Bíblia ensina, que é, no caso, aí, desaprovado o uso de célula-tronco embrionária, pois esse procedimento interrompe a vida do embrião que nós citamos não, né? Nós tivemos aí uma lição anterior, onde foi falado aí da interrupção da vida do embrião, com a questão do aborto, e também aí para esse procedimento também, aí sim a gente continua no mesmo padrão aí de ser contrário, né? Porque vai ser descartado, né? Depois que recolher aquela célula ali, vai ser como se fosse um lixo. Então, realmente, nós precisamos preservar essa questão aí da ética, da vida, para que as pessoas não se tornem uma coisa. Sim. Né? E aí, Joás? É isso, né? A bioética, ela tem que ter esses limites aí, essa barreira, né? Não pode assim... Ser um negócio sem fronteira, né? Não pode ser algo que... Né, as células tronco embrionárias, por exemplo, vai matar um feto em favor da doação, não, em favor de colher a célula tronco, não, né?
não é ético, não é humano, né? Certo. O segundo subtópico é o conceito de doação na Bíblia. O ensino registrado nas Escrituras assevera que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Isso que denota um ato voluntário de prover o bem-estar do próximo. Aí no finalzinho o autor ainda completa dizendo que a excelência da doação repousa na disposição de renunciar e até se sacrificar e sofrer com base no amor pelos outros. Doar ao necessitado é uma forma de colocar a fé em prática. E aí, Pérsida? Aí traz o exemplo, né, da pobre viúva que doou tudo, né, na casa do Senhor. Hoje, essa doação que nos é pedida não é tudo, né? Como a questão do sangue, a gente pode doar e vai ser reposto, né? Então, nós podemos fazer mais a cada dia, a cada momento. Precisamos mesmo, como o Joás já falou, a questão da empatia, né? Se colocar mesmo na questão do outro, uma coisa que a gente não vê muito hoje, vê muito individualismo, né? Só pensa no eu, no si, e nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Certo. E aí, Joás? Eu lembro de tem um livro que é muito, muito extenso até, né, lá da Idade Média, 1260, e foi escrito Tiago de Veratze, que chegou a ser bispo de Gênova. Ele escreveu algumas biografias, né, dos santos da igreja, e ele vai falar de Cosme e Damião, né? O famoso Cosme e Damião. Ele fala de um milagre que eles fizeram de um sujeito que estava com a perna já gangrenada, né? E eles transplantaram a perna do sujeito e deu certo. Isso em 1260, lá na Idade Média. Então já era um sonho, né, naquela época, o transplante de órgãos, né? E o transplante de órgãos é uma coisa do nosso tempo, né, do nosso século, né? Hoje é possível, né? A Bíblia não vai falar de transplante de órgãos porque a Bíblia são livros muito antigos, né? Não existia o conceito ainda, mas ela vai falar de doação. Eu pego o princípio de doação, né? E se essa doação vai aliviar o sofrimento de alguém, né, mais ainda, né? Porque é cristão também aliviar o sofrimento de quem sofre, certo, né? Então é fantástico, né? E aí, para finalizar o tópico aqui, a doação em si mesmo, pertencemos a Deus. O autor coloca o título aí, coloca que o Senhor Jesus ensinou-nos que o verdadeiro discípulo deve negar a si mesmo. Esse é o compromisso de não seguirmos a forma mundana de viver, não seguir a forma mundana de viver, ou seja, como a Pérsida disse aqui, apenas pensando em si mesmo, né? Mas como servo obediente em priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus acaba sendo priorizar quem? Quem que é o reino de Deus? O reino de Deus não são templos, né? O reino de Deus somos nós, que somos a igreja, né? São pessoas, é o ser humano. Viver afastado do pecado e ser santo em toda maneira de viver, atendendo aí o nosso assunto aqui, a necessidade do próximo. Nós temos o exemplo de Cristo, né? Que ele se doou, a doação de si mesmo. Nós somos cristãos porque nós seguimos o exemplo de Cristo. Então, ele deu esse exemplo para nós, de doação. Ele se doou, ele doou a si mesmo e se doou por completo. E nós não precisamos nos doar por completo, só precisamos doar partes, né? E já estaremos fazendo um bem ao reino de Deus. Exatamente, tá certo. A gente vai dar uma pausa aí. Você de casa não saia daí, o programa Novo Alvorecer volta já para você. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição. Exemplos de doação na Bíblia. Meus irmãos, a palavra de Deus contém registro de ações altruístas carregadas de amor, zelo e dedicação para com o outro. A Bíblia, na verdade, está recheada disso aqui, né?
Aí o autor vai colocar aqui de um exemplo de Paulo aos Gálatas, fazendo uma conjectura aí, né, pelo que Paulo diz aos irmãos, né, nessa carta, fez aí uma suposição de que Paulo teria deixado uma brecha aí de que ele tinha um certo problema na visão, né, uma enfermidade nos olhos, e que essa doença afetasse a sua visão. É uma suposição do autor. Indiscutível o que expressar o amor dos cristãos, ainda que de modo metafórico. O apóstolo fala um sentimento altruísta dos Gálatas, que se possível fora, arrancaria os próprios olhos e os doaria no intuito de amenizar o sofrimento de Paulo. Ou seja, era esse então o posicionamento da igreja. Na suposição dele ter realmente esse problema aí, a igreja estaria disposta a fazer essa doação. O que você pensa disso, Joás? Eu acho que os Gálatas usaram, foi uma força de expressão, uma figura de linguagem. Eu não acho que eles estavam falando propriamente dos olhos. Mas, né, como o assunto aqui... É uma conjectura, né? É uma conjectura. Então, mas eles estavam falando de doação. Eles estavam falando, o apóstolo está sofrendo. Se eu pudesse me doar aquilo que eu para mim é o mais valioso que eu tenho, minha visão. Seja, se eu pudesse arrancar o meu olho e doar para ele, seria mais ou menos aquele papo que a gente tem hoje, né? Eu faria de tudo para resolver o seu problema. Nesse sentido. Vê assim também, irmã Pérsida? Literalmente aí eu entendo uma metáfora, né? Exatamente como você falou. Nós usamos isso no dia a dia, né? No entanto, a gente entende como metáfora também, porque se fosse algo que eles pudessem fazer, eles teriam feito, né? Mas o que vale aí é a intenção deles, né? Que eles queriam trazer um alívio, um conforto para Paulo, mas não se sabe qual era o problema, eles não puderam fazer isso, né? Em vias de fato, eles não puderam fazer isso, mas era o desejo do coração deles. Mas já deixou o coração de Paulo mais tranquilo. Gente. Então eu estou sabendo que vocês poderiam me ajudar. Isso. Ou seja, é a disposição para fazer. A disposição. E isso traz alívio para a pessoa também. Quando ela está né, naquele leito de doença, de dor, de sofrimento, o apoio que você leva para essa pessoa ajuda muito. Né? Eu acredito que é isso que os Gálatas, né, fizeram com Paulo, né, dando esse apoio, demonstrando para ele o sofrimento, né, que eles estavam sofrendo junto com ele. Solidariedade. Né? Solidariedade, isso mesmo. Exato. Então vamos lá. O segundo aí, subtópico, o desprendimento de Paulo. Aí a gente vai ver aí que, ou seja, a gente entende então que essa disposição para abençoar Paulo seria um reflexo do que Paulo já fazia em prol dos irmãos, né? Que o apóstolo dos gentios é um exemplo excepcional de doação, né, transbordando de amor. Ele escreveu aos Coríntios agora, na segunda carta, capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas. Eu acho essa palavra sensacional. Depois ele discursou aos irmãos em Éfeso, dizendo: mas em nada tenho na minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha que exemplo fantástico, né? Que vontade de se doar realmente para ver o bem-estar das pessoas. E ele fez isso em dias de fato, né? Uhum. Ele se doou mesmo, ele passou por perseguições, ele passou por vários maus tratos, sofreu, né, ali nas prisões por amor àqueles irmãos. Ele realmente, ele cumpriu essa palavra aí na vida dele. Ele se gastou, ele se deixou gastar por amor, se doando por esses irmãos. Uhum. E aí, Joás? Parece que essa doação era um sentimento comum dos irmãos, né? Porque nesse Atos 20 que é citado aqui, você vê nos versos finais, né, que eles doavam, vai falar de Barnabé, né, que doou uma herdade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, vendeu, né, colocou aos pés dos apóstolos, ele doou
né, o recurso levantado. A herança dele ele doou para os apóstolos para eles distribuírem para quem precisasse. E isso era comum. A igreja nessa época, a igreja de Atos 20 ali, ela tinha esse sentimento de amenizar a dor do outro, de melhorar a vida do outro, de se doar em prol do outro. Então tinha isso. Ainda tinha esse sentimento, né, na verdade, né? Era se voltar um de pouquinho fato. aí, você vai ver que o texto diz que na igreja não havia necessitados, pois Tinha tudo em comum. tinha tudo em comum e cada um atentava para a necessidade, de maneira que então não havia então nenhum necessitado. Isso Tremendo, né? é fenomenal, né? Ou seja, isso vai desde as coisas simples, aí como o nosso assunto aqui, a questão, a doação de órgãos. A partir desse entendimento, então, a gente vai esforçar para isso. Não é você fazer um acompanhamento. A gente sempre vê aí nas mídias, né, campanhas, né, para doação de órgãos, doação de sangue, né? A gente já falou aí que é um procedimento muito mais fácil, ou seja, não vai te fazer falta, né? Pela legislação brasileira, você ainda tem direito a um dia de folga, né, para quem está trabalhando. Então, ou seja, você acaba ajudando alguém, tirando um dia de folga, né? Né? Tem seus benefícios. Né? Exatamente. E aí, vamos lá. E aí a doação suprema. Nós falamos aqui da doação de Paulo, que acabou não doando literalmente a carne, né? Mas agora nós temos a doação suprema, que foi a de Cristo, que acabou doando por inteiro, como já foi dito aí, né, por você, Pérsida. Seguramente a morte vicária de Cristo é o maior e incontestável gesto de amor e doação imensurável em favor do ser humano. As Escrituras afirmam que essa doação estava fundamentada exclusivamente no amor, uma vez que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 8. Ou seja, Jesus não doou um pedacinho, ele doou por inteiro. E aí? E o amor é a medida, né? O amor é a medida. É interessante, porque se você pensar nas recusas para doação, é porque aquela reportagem que eu vi do médico extraviando, do médico fazendo contrabando de órgãos, isso é um médico. Não é possível que eu olhe para toda a classe médica e pense que todo médico é um açougueiro que só quer, né? Não é isso, né? Extravios, né, de caráter moral e ético existem em todas as áreas, né? Isso aí faz parte da humanidade, né? Então parece que falta informação mesmo, né, do que de fato é doação de órgãos, né? Você não vai ser internado por um problema e o médico vai estar pensando em acabar com a sua vida para pegar os órgãos. A ideia de muita isso não gente existe, é essa. né? Não existe, não é verdade, né? Então mas eu sou crente, eu vou ressuscitar. Como é que eu vou ressuscitar sem? Não, você vai. Deus na ressurreição, se você tiver pó na terra, ele vai tirar do pó e vai transformar. Então não faz sentido as recusas que a gente usa, né? Finalizando aí, Pérsida, com você em poucos segundos que nós temos o bloco. Exatamente, o amor é que deve nos constranger, né? Que deve, quando a gente olha pelo amor, como Cristo se doou, né? A gente vai deixar essas questões que o Joás, né, colocou aqui muito bem pra gente e vai olhar só para vias de fato aquilo que a gente vai alcançar com essa atitude. Porque, né, como ele bem explicou, não é possível uma pessoa, todos serem tão maus assim, a ponto de acabar com a vida de uma pessoa para tirar um órgão para que outro tenha vida, né? Mas quando você ama mesmo o próximo, você vai passar por cima dessas questões e vai lá em vias de fato e realizar aquilo que é necessário. Isso é interessante. O tempo já estourou aqui, mas a gente está gravando uma semana antes da exibição do programa. No culto de ontem, uma irmã deu um testemunho aqui na igreja, né? Há 15 anos atrás ela recebeu uma doação de um rim e ela estava ainda ontem testemunhando, agradecendo a Deus, agradecendo os irmãos que oraram e agradecendo pela doação que ela recebeu. Né? Um negócio assim fantástico. Ela está aí no nosso meio, a irmã Maria, né? Sim. Membro aqui da nossa igreja. E a própria filha, né? Foi da própria filha? Eu não conheço a história. Sim, a filha dela, que doou um rim para ela.
Que legal. E todas duas vivem muito bem, têm qualidade de vida. Bacana demais, né? Sim. Tá certo. A gente vai dar uma pausa aqui no programa Novo Alvorecer e a gente volta com o último bloco do nosso programa. Continuando o programa Novo Alvorecer, para nós finalizarmos aqui o nosso assunto sobre a ética cristã e a doação de órgãos, dando uma frisada um pouco melhor aí no princípio da empatia e da solidariedade, que nós já demos uma pincelada mais no início, mas reafirmando aqui, a empatia pode ser definida como a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, a disposição de colocar-se no lugar do outro. Quando o ser humano entende o altruísmo do auxílio mútuo, os argumentos contrários à doação de órgãos perdem o sentido e a razão. Mais à frente aí, Adilson, está escrito aí que Cristo nos ensinou no Sermão da Montanha, né, Sermão do Monte. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então nós não podemos nos esquecer que talvez hoje eu esteja precisando de um transplante, mas amanhã outro esteja. Então às vezes alguém está na fila precisando de um transplante, eu posso doar e não dou. Mas e amanhã? Quem vai me dizer que eu não vou ser uma pessoa dessa fila? Então, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. Não podemos nos esquecer dessa palavra de Cristo Jesus. Um negócio fenomenal que Jesus falou, né? Porque nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Às vezes não vai ser eu, mas vai ser um filho, vai ser um pai, vai ser uma mãe que vai estar nessa fila de espera. E nós vamos querer que alguém tenha aquilo que a gente não fez, né? Que não fizemos. Interessante, a gente já ouviu histórias, né, vez ou outra, aí, de alguém que, por exemplo, que resolveu a família inteira passar a ser doadora de sangue, por exemplo, porque alguém da família um dia precisou. Exatamente. E aí mudou a visão em relação a isso aí. Né? Então não precisamos passar por essa situação para sermos um doador, né? Nós podemos aprender também com os erros dos outros, né? A gente vê e ter a empatia, né? A solidariedade de ver um irmão numa necessidade, nós podemos ser doador também. Isso aí. E que não fique só aqui, né? Em palavras. Exatamente, né? Aproveitar aí quem de casa nos assiste aí, que são professores, os superintendentes, o canal no YouTube, aí, o pessoal que nos acompanha aí, incentivar realmente a igreja, que não seja simplesmente aí uma questão teórica, né? A teoria é tudo muito fácil. Muito lindo. A teoria é muito bacana. Até a do Big Bang é interessante. Mas na prática, na hora de provar, é que é difícil. Né? E aí que não seja algo simplesmente teórico. Joás. Interessante a palavra usada aí, empatia, né? Parece que nem cabe numa aula dessa, mas empatia, o uso aí é interessante porque a gente vive numa sociedade onde a gente valoriza muito a simpatia, né? O sujeito vem sorrindo para mim, parece que ele está solidário, mas na verdade, né? Já a empatia não. O cara pode estar todo sério, mas ele está sentindo a minha dor. Empatia, né? Da mesma raiz de patologia, né? Patos, né? A gente está falando de termos médicos aqui, né? Doação de órgão. Então empatia foi uma escolha interessante para se falar, né? No final aqui da lição, né? É essa capacidade de olhar para você, saber que você está sofrendo e me colocar, sofrer igual, né? Era o que Jesus fazia, né? Vários textos dizem que Jesus olhava e sentia compaixão, né? Ou seja, se colocava no lugar daquelas pessoas. É poderoso isso, né? Eu não sei se foi o que a gente falou, eu estava num bate-papo outro dia falando sobre o episódio lá do filho da viúva de Naim. Né? Que a gente não sabe nem o nome do filho e nem o nome da viúva. Aí o texto, numa tradução mais antiga, o texto foi traduzido para a gente que Jesus sentiu compaixão até os órgãos. Ou seja, ele sentiu uma dor interior mesmo por compaixão da mulher.
né, que estava ali enlutada. Devia ser uma dor muito grande que ela deveria estar sentindo por aquela perda, né? Não é? Para nós fecharmos aí, então, o princípio do verdadeiro amor, o comentarista coloca aqui: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei. É o que está em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 40. Cristo ensinou que não existe amor maior do que doar a sua vida ao próximo. Isso que ele falou agora em João 15, 13. O Salvador não doou apenas um órgão, mas ele se entregou a vida por inteiro para salvar, né, para que nós fôssemos livres, né, salvos da condenação da morte eterna. E o interessante aqui é que a doação de Jesus não foi uma doação simplesmente para livrar de uma morte física, né? A doação que nós podemos e devemos fazer uns com os outros livra apenas da morte natural. A doação de Jesus aí posterga, né? Ele vai terminar. Exatamente. Livra da morte por um tempo. Por um né? tempo. Por naquele momento, né? Isso que eu... Obrigado. Não é agora, de Jesus é da morte eterna. Né? E aí João nos faz recordar ainda desse ato e nos exorta a fazer o mesmo. Ele disse na sua primeira carta, é o texto que eu já citei lá, do texto áureo. Né? João, primeira epístola, primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Que conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O importante de Jesus aí é que ele não só falou de amor. Primeiro ele falou, ele mostrou o caminho, mas ele foi no caminho, ele se entregou totalmente, né? Então, às vezes, nós ficamos aqui num bate-papo, né, só falando. Mas e o que nós vamos fazer para que isso seja verdade para nós? Isso nós precisamos realmente tomar atitudes e fazer a diferença para que isso não fique só em palavras, né? Como Jesus se entregou, ele falou do amor, mas ele viveu o amor por completo, né? Nós não precisamos falar do amor de Jesus em palavras. Quando nós falamos da cruz e da morte de Cristo, automaticamente a gente está falando do amor de Cristo. Então, ou seja, ele falou expressões verbais, mas chegou um momento que ele, como se estivesse dizendo assim, olha, agora é a hora de eu mostrar na prática aquilo que eu falei para vocês. E aí, Joás, para nós fecharmos aí. Empatia no lugar da simpatia, né? E assim, se puder fazer um trocadilho aí, né? A gente conhece algumas seitas aí que vão dizer que nem a doação de sangue, que é um transplante, né, na verdade, né? A Bíblia condena a doação de sangue, porque a Bíblia vai dizer que o sangue está na vida, a vida está no sangue, né? Aí, se a Bíblia se confrontar com 1 João, né, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, né? Isso é amor de verdade, isso é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como estava lá na lei, né? Lá em Deuteronômio, que Jesus repetiu o que estava lá em Deuteronômio, né? Então, amor, né, verdadeiro, o princípio do amor verdadeiro é esse, né? Olhar para o outro, né, e querer para ele o que eu quero para mim, né? Exatamente. Tá certo. Mais alguma coisa a acrescentar aí? Ou fechamos aí? Fechamos? Ok, Joás, obrigado, Pérsida. Deus abençoe vocês. Amém. Viu? Você de casa, nossa gratidão por ter recebido aí na sua casa, ou você que nos acompanha pela internet, recebido aí o nosso programa. Muito obrigado mesmo. E eu quero fechar aqui o programa fazendo aí um convite para você participar conosco de um de nossos cultos, em especial a Escola Bíblica Dominical, onde nós temos a oportunidade de dar uma explanação melhor sobre o assunto, né? Nós temos mais tempo, nós temos aí as aulas presenciais, você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas e, enfim, participar aí de uma aula presencial. Rua Princesa Isabel 52, no centro de Caratinga, é o endereço aqui do nosso Templo Central, ou você nos acompanha pela internet, qualquer Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, você tem a oportunidade de participar. Obrigado, Deus te abençoe, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.